Boas tardes, boas noites. Nesse 16 de setembro de 2023, vamos dando continuidade à leitura e conversação sobre as ondas, suas naturezas, principalmente em relação ao pensamento. Paramos num parágrafo que eu me comprometi a reiniciar daqui, para que a gente possa ampliar o conceito do que temos de pensamento. Paramos aqui, vou ler de novo porque o parágrafo é profundo, né? Sobre todos os que nos aceitam o modo de ser e de sentir, consciente ou inconsciente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso, toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Ora, o que isso tem a ver com o que a gente estava falando da expressão dos pensamentos? Exatamente isso. Terminamos falando que quando pensamos e sempre pensamos, nós espalhamos esse pensamento pelo universo. Nós influenciamos, nós impomos o nosso pensamento sobre o universo. Acabei de pensar, foi. E a gente fica pensando o tempo todo. Só que pensamos em coisas conscientes, estou pensando no que eu estou pensando, mas também pensamos em coisas inconscientes. Já comentamos que a parcela do que pensamos inconscientemente é significativamente maior do que o que pensamos conscientemente, algo em torno. O que pensamos conscientemente, 5%, o que pensamos inconscientemente, 95%. Esses 95% é a soma de todas as nossas experiências reencarnatórias, mais a influenciação dos guias, mais o mecanismo da consciência que Deus colocou e nos traz todo esse conjunto através da chamada intuição. Esse é o inconsciente. E o consciente é aquilo que eu estou pensando agora. Desculpa. O que eu estou pensando agora, ele sofre a influenciação do inconsciente, pode sofrer, porém, o consciente muitas vezes é soberano, eu posso transformar o meu inconsciente. Então eu trago uma reação bruta, cada vez que sou agredido, isso é inconsciente. O consciente, né, me coloca para pensar antes de reagir. Então eu estou atuando sobre o inconsciente, inclusive modificando, impondo para ele uma nova forma de ser, né? Refletir antes de reagir. Ok? Muito bem. Quando pensamos consciente ou inconscientemente, espalhamos no universo, influenciamos esse universo, e se nesse universo existir um receptor, e existe, né? Um receptor, existem, né, bilhões só na Terra, né? Eles recebem esse pensamento. Então eu estou influenciando, e se eles aderem e seguem o que eu estou pensando, a relação é quase de hipnotizador. Eu sou hipnotizador e eles hipnotizados. Nossa, é forte assim? É. Porém, a volta também é possível. Se, de alguma forma, há uma reação a isso, uma devolução desse pensamento um pouquinho diferente, de tal forma que eu vou refletir sobre aquilo que está chegando diferente do que eu emiti, aquele passa a ser o hipnotizador e eu passo a ser o hipnotizado. O que nos estabelece, segundo aqui André Luiz, em todos os diálogos, uma permuta na condição de hipnotizador e hipnotizado. Como assim, Zé? Eu estou conversando com uma pessoa. Estamos dialogando, só duas, tá? Quando eu falo alguns argumentos que ela para ouvir, pensar e tentar absorver, eu sou hipnotizador e ela é hipnotizada. Porém, quando ela para, eu falo, mas não é bem assim.
Olha, porque tem esse exemplo aí, ela né, é o diálogo, né, a tese e a antítese. Aí ela está devolvendo uma informação diferente, semelhante, mas diferente da que eu enviei. Então ela atua como hipnotizadora e eu hipnotizado. Isso não é, isso está escrito aqui, eu vou ler de novo. Ok? Então, percamos essa ideia de hipnotizador e hipnotizado como se fosse show, né? Show de circo, teatro, não é isso. Né? São relações que são estabelecidas para ampliar o grau de consciência mútuo. Eu não entendi nada. É assim. Quando eu falo, eu tenho uma tese. Aquela pessoa que ouve, ela pode, na sua maioria das vezes, como o que eu estou falando não é uma verdade absoluta, talvez uma pequena verdade relativa, ela pega aquilo e contrapõe. Tá? É a antítese, a tese e a antítese. Tá? E aí, é por isso que a dialética, dialética, que é uma de Platão, né? E aí se estabelece o diálogo até que desse diálogo, dessa tese versus a antítese, se forma uma síntese, uma conclusão. E essa conclusão, ela é maior do que a tese e maior do que a antítese. Então houve um crescimento na consciência mental de ambos. Mas vamos pegar um só, né? Imagine que eu tenho uma ideia, uma tese, aí o outro fala, não é bem assim, aí ficamos discutindo, aí eu concluo que não é nem do meu jeito, nem do jeito dele, é de um terceiro jeito. Essa é a síntese. Só que essa síntese, obviamente, ela é mais rica do que a minha tese e a antítese dele. E a partir do momento que eu transformo essa síntese em aprendizado, incorporo, apreendo isto, ela passa a ser minha nova tese, que vai encontrar provavelmente uma nova antítese, que vai gerar uma nova síntese, numa espiral ascendente de consciência mental. Isso que nós fazemos individualmente e coletivamente. Ok? Então, nós estamos num determinado estágio evolutivo, né? Então, eu tenho um modo de ser que eu sou até hoje. Então, eu acho que o mundo se divide em quem manda e quem é mandado. Né? Isso, pensamento já dos gregos, pensamento até das pessoas que não falam, mas elas pensam assim. Aí alguém fala, olha, eu li alguma coisa do Cristo que ele falou que somos todos iguais, não somos diferentes, né? Aí, nossa, mas eu percebo que nós somos diferentes. Como é que ele está falando que são iguais? Nessa discussão chegamos à conclusão que somos diferentes e, neste momento, mas iguais na morte e na dor. Essa igualdade na morte e na dor, ela respeita as desigualdades e impõe a igualdade. Pronto, essa nova ideia, eu gostei dela, eu aprendi. Então, olha, realmente nós somos irmãos, né? Porque somos igualmente filhos de Deus, só que ocupamos posições distintas, diferentes posições por conta das necessidades, né? Mas isso não nos tira a igualdade. Pronto, essa é a minha nova tese. Aí alguém vai apresentar uma outra antítese. Olha, só que isso tudo que você está falando é uma radiografia. Nós temos que colocar isso num filme, num movimento. Então, essa mudança ela é constante. Então, sempre estamos invertendo o papel, mantendo isso. Cheguei numa nova síntese. E assim é que nós vamos evoluindo, progredindo, mudando as formas de pensamento. É a mesma coisa que acontece, o consciente versus o inconsciente. Desse consciente versus o inconsciente chega-se a uma síntese. Essa síntese passa a ser agora o meu conteúdo inconsciente, mesclado pelo... Então, o cara me fechou e eu vou xingar ele. Essa é a minha tese. Aí vem o guia espiritual falando, não, você tem que parar, você tem que pensar antes de reagir. Vai que ele está levando alguém para o hospital, por isso que ele te fechou. Né? Aí a gente chega a uma conclusão assim, na síntese, né? Realmente eu não posso reagir assim porque eu não conheço a situação do outro. Pronto, é uma nova forma de ser. Eu ampliei o meu grau de entendimento mental.
Então vamos lá? Repetindo e continuando, né? Sobre todos os que nos aceitam o modo de sentir e de ser, consciente ou inconsciente, atuamos a maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Continua. O campo espiritual de quem sugestiona gera no âmbito da própria imaginação os esboços ou planos que se propõem exteriorizar, assemelhando-se então à câmara de imagens do transmissor vulgar, está falando da televisão, em que o iconoscópio, com o jogo de lentes adequadas, focaliza a cena sobre a face sensível do mosaico que existe numa das extremidades dele. Iconoscópio, ao passo que um dispositivo explorador, situado na outra extremidade, fornece um feixe tênue de elétrons ou raio explorador que percorre toda a superfície do mosaico. Aqui é como se houvesse, ele está explicando como se forma uma imagem na tela da televisão. Como se forma. Né? Existe algo que foi transmitido, lembra lá? A onda transportadora, a onda transmitida, aí a onda transmitida é captada, mas ela é um esboço ainda. Ela é um esboço, ela tem que passar por um canhão de elétrons que vai varrer a tela e construir toda a imagem. É assim que é feito, né? Só que isso é super rápido, né? Hoje já temos outras tecnologias, inclusive nessa tela aqui, que nós estamos falando. Tecnologia é diferente, mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Chega uma onda e ela tem que ser decodificada, ela tem que ser ajustada, ela tem que ser passada a limpo. Ok? Convertida. O termo melhor é conversão. Vamos ler de novo? O campo espiritual de quem sugestiona gera no âmbito da própria imaginação os esboços ou planos que se propõe exteriorizar, assemelhando-se então à câmara de imagens do transmissor vulgar, em que o iconoscópio, com o jogo de lentes adequadas, focaliza a cena sobre a face sensível do mosaico que existe numa das extremidades dele mesmo. Iconoscópio, ao passo que um dispositivo explorador, situado na outra extremidade, fornece um feixe de elétrons ou raio explorador que percorre toda a superfície do mosaico. Então, uma outra leitura, tem um objeto, eu vou colocando a lente vai captando a luz e vai gerando lá no fundo uma série de sinais que vão sendo convertidos em corrente elétrica. O princípio é do olho. Nosso olho é assim. Nosso olho capta, a lente, capta a luz, chega e se forma lá na retina, lá no fundo, como se fosse uma tela, estímulos nas células, e é ali nas células que convertem aquela luz em corrente elétrica. Em pequenas correntes elétricas do neurônio. Nervo óptico, foi tudo para o nervo óptico, e o nervo óptico levou lá para o fundo do teu cérebro, lá atrás, quase na nuca, pouco acima da nuca, e é ali que se forma a imagem. A imagem que você está vendo é formada no cérebro e não tem nada de luz. A imagem no cérebro, ela é formada de corrente elétrica dos neurônios. Essa imagem que eu estou vendo aqui não é através do olho, é através do cérebro. Tanto que já existem algumas tecnologias que, se estimular direto aquela região do cérebro, a pessoa enxerga mesmo sendo cega, porque a imagem é formada lá no cérebro e não nos olhos. Tranquilo? Vamos lá. Quando o raio explorador alcança a superfície do mosaico, desprende-se dele uma corrente elétrica de potência proporcional à luminosidade da região que está atravessando, e compreendendo-se que a maior ou menor luminosidade dos pontos diversos do mosaico equivale à imagem sobre ele mesmo refletida, perceberemos com facilidade
que as variações de intensidade da corrente fornecida pelo mosaico equivalem à metamorfose das cenas em eletricidade. Variações que respondem pelas modificações das cores e respectivos semitons. As imagens arremessadas através do dispositivo de localização da câmera, atingindo o mosaico, se fazem visíveis ao olhar comum. Nesta fase da transmissão, os vários pontos do mosaico acumulam maior ou menor corrente elétrica, segundo a porção de luz a incidir sobre eles. A analogia é a mesma, né? O que ele chama de mosaico, acho que fica até mais fácil a gente continuar com o olho, né? O olho, ele tem lá no fundo, que é o tal do mosaico que ele fala, 2 tipos de células, cones e bastonetes. Então é um mar de células. A luz chega e elas estimulam, de acordo com a intensidade luminosa, essas células. Os cones são responsáveis pela forma e pelo preto e branco. Tá? Ele que dá o contorno, é maior número de células. Os bastonetes, inverti. Os bastonetes são responsáveis pela forma e pelos contornos, o preto e branco. Já os cones são responsáveis pelas cores. E eles são estimulados de acordo com a intensidade luminosa que chega. Então, naquele mosaico, que é o fundo do teu olho, forma-se um turbilhão de correntes elétricas, cada uma numa intensidade, num instante, que joga tudo isso para o nervo óptico. O princípio da câmera é a mesma coisa. Tem as lentes e elas vão captando a luz, e essa luz vai estimulando um mosaico, um painel, uma tela. Cada ponto desse painel é enorme, né? Cada ponto ele vai gerar uma corrente elétrica em função da intensidade luminosa. Esse conjunto de correntes elétricas são convertidos em ondas eletromagnéticas que entram na onda transportadora, que chega na tua antena, que capta aquela onda transportada, que converte ela em corrente elétrica e depois de corrente elétrica em intensidade luminosa novamente. É um processo de transformação, codificação e decodificação. Por isso demorou para chegar a tecnologia da televisão. É algo surpreendente, sem dúvida, sem dúvida. Hoje, nós não valorizamos a qualidade das nossas transmissões, mas imagine o que aconteceu desde a televisão até o celular hoje. O celular é uma televisão. É uma televisão. Tanto que nós temos videoconferências, videochamadas. E o processo é esse. Olha aqui. Tem uma câmera lá no celular, ele capta o teu rosto, né? Ele capta a luz que vem do teu rosto, converte em correntes elétricas pequenininhas, manda esse conjunto de correntes elétricas para uma onda transportadora, chegou no outro celular que se afinou aquela frequência, pega aquelas correntezinhas elétricas e converte em energia luminosa de forma a você ver a imagem. Com um grande e importante detalhe: não é uma foto. Uma foto é fácil de entender. A foto foi lá, captou a luz, gerou o painel, mandou. Não, é um filme. Um filme em tempo real. Você imagina a quantidade de processamentos. Por isso os processadores é que são importantes. Processar tudo isso. É tudo muito rápido. Tem que ser muito rápido, né? Hoje nós fazemos videochamadas de WhatsApp. Né? Tudo que a gente precisa, o celular que era um telefone, ele hoje, o menor uso dele é como telefone. Porque o WhatsApp hoje, que é um transmissor de sinal, começou primeiro lá com mensagenzinhas escritas, hoje ele já transmite depois o som, né? Converteu o som e agora as imagens. O processo é semelhante. E o processo é semelhante também no pensamento, né? Tudo certo?
eu como fonte, gero um pensamento. Esse pensamento aí, ele se converte em pequenas ondas eletromagnéticas da matéria mental, atinge o receptor, que é o outro cérebro, que converte todas essas correntes elétricas, porque ele sabe fazer isso, porque ele faz, para si mesmo, em imagens. Por isso que os nossos pensamentos são regados. Quando você recebe um pensamento, você não recebe uma frase, um texto. Você recebe toda uma imagem. Né? Por isso que ele fala lá formas, pensamentos, imagens, pensamentos. Porque você recebeu todo o filme em 3D. O rosto, a pessoa, dinâmico, o movimento, a casa, a praia, a onda. Você não recebeu uma fotografia. Vamos lá. Pena que está estourando nosso tempo. Somente depois desta operação, que prossegue em variadas minudências técnicas, é que a cena passa ao transmissor da imagem a reconstituir-se através do cinoscópio ou válvula da imagem no aparelho receptor. Válvula essa cujo funcionamento é quase análogo ao do iconoscópio na transmissão, embora fisicamente não se pareçam. Então, o iconoscópio é aquele que capta, né? E o cinescópio é aquele que projeta. Mas, em função do que nós vivemos hoje, entender tudo isso é muito mais fácil. De certa forma, sim, porque nós não sabíamos ou ainda não sabemos como funciona, mas sabemos usar. É como dirigir um carro, né, sem saber como funciona o motor. A grande maioria das pessoas dirige carro sem saber como funciona a mecânica. Da mesma forma, utilizamos uma série de recursos do espírito sem saber exatamente o seu mecanismo. Até a semana que vem. Prazer em revê-los. Olá, queridos irmãos. Vamos rogar a Deus humildemente que nos assista, que nos ampare em mais esse encontro. Estamos vendo do livro Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, a primeira parte que se refere à oração. No item 1.3, a oração na prática mediúnica, vamos ver a pergunta número 9. A oração faz parte da preparação do grupo mediúnico antes da reunião? De que forma? Já tivemos oportunidade de afirmar em obra anterior, Vivência Mediúnica, que o trabalhador da mediunidade deve estar preparado sempre, todos os dias e horas, como se fossem os de sua reunião. Pelo menos é o que se entende no tocante à vida moral, porque ninguém poderá fazer alterações repentinas em seu padrão psíquico habitual por meio de algumas disciplinas de ocasião. Todavia, há uma preparação específica a ser feita a partir do dia anterior à reunião, relacionada com as providências necessárias para um melhor condicionamento dos seus instrumentos de trabalho, que são o corpo físico, a emoção e os pensamentos. À semelhança de um ginasta que, mesmo possuindo uma compleição atlética bem estruturada, não dispensa os treinos antes das suas apresentações, o tarefeiro das lides mediúnicas deve preparar-se sempre. No caso do trabalho espiritual, a primeira providência diz respeito ao corpo físico, cujas necessidades de repouso e alimentação adequados são imperiosas para atender ao bom funcionamento requerido pela máquina orgânica. A emoção, por sua vez, será resguardada, evitando-se atividades estressantes e agitações desnecessárias ou transferíveis, enquanto que a vida mental, fonte dos pensamentos, será atendida através de boas leituras, música elevada e o abandono das preocupações. A oração, constituindo-se o lubrificante da vida, atenderá a 3 áreas citadas, enriquecendo as possibilidades de ação do indivíduo
que a ela recorre com fervor e elevação. É uma bênção e uma vitória quando os membros de uma reunião mediúnica, ao acordarem no dia marcado e lembrando-se do seu compromisso, envolvem-se no clima da prece de imediato, orando por si, pelo empreendimento, pelos espíritos que serão atendidos e pelos companheiros de labor, com os quais estarão em estreita associação de ideias e de sentimentos. Bênção maior ainda será alcançada se o seu dia transcorrer na oração incessante do trabalho centrado no propósito divino, da construção de um mundo cada vez melhor. Então, essa primeira pergunta, companheiros, nos faz reconhecer e entender que precisamos nos inclinar às superações das nossas mazelas morais o tempo todo, não só quando estamos na casa espírita, próximos a iniciarmos algum trabalho. Então, o trabalhador da mediunidade deve estar preparado o tempo todo, todos os dias e horas, até porque já sabemos que estamos rodeados por uma multidão de espíritos. Mas é claro que no dia do trabalho podemos nos conscientizar um pouco mais, buscar essa lucidez, a vigilância se redobra por ser uma questão natural de preparo. No livro dos Médiuns, capítulo 20, Kardec nos traz o tema Influência Moral do Médium, onde verificamos na pergunta 226, o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independente da moral, mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Segundo ponto dessa questão. Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por que então não é um privilégio dos homens de bem? E por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? Todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não as possuem. Podias perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza aos larápios, eloquência aos que só a utilizam para o mal. Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessitam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa os meios de salvação dos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus lhe permitiu esse dom para que mais odiosa lhe parecesse a traição. Item 3. Os médiuns que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências disso? Se as usarem mal, serão duplamente punidos, pois perdem a oportunidade de aproveitar um meio a mais de se esclarecerem. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável que o cego que cai na valeta. 4. Há médiuns que recebem comunicações espontâneas, quase frequentemente sobre um mesmo assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativas a determinados defeitos. Terá isso algum fim? Sim, a finalidade é esclarecê-los a respeito do assunto constantemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a uns os espíritos falam sempre do orgulho, a outros da caridade, pois somente a insistência poderá, por fim, abrir-lhes os olhos. Não há médium empregando mal a sua faculdade, seja por ambição ou interesse, ou prejudicando-a por um defeito essencial, como o egoísmo, o orgulho, a leviandade, e que não receba de tempos em tempos alguma advertência dos espíritos. O mal
é que na maioria das vezes ele não a toma para si mesmo. Observação: os espíritos dão as suas lições quase sempre com reserva de maneira indireta para deixarem maior mérito aos que as aproveitam, mas são tais a cegueira e o orgulho de certas pessoas que elas não se reconhecem nas lições recebidas e ainda mais, se o espírito lhes dá a entender que se referem a elas, zangam-se e chamam o espírito de mentiroso ou de atrevido. Basta isto para mostrar que o espírito tem razão. 5. Ao receber lições de sentido geral, sem aplicação pessoal, o médium não age como instrumento passivo ao serviço da instrução dos outros. Quase sempre esses avisos e conselhos não são dirigidos a ele, mas a outras pessoas que só podemos atingir através da sua mediunidade. Mas ele também, se não estiver cego pelo amor próprio, deve tomar a sua parte. Não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento que, como indivíduo, importa muito pouco. Por isso, quando damos instruções de interesse geral, utilizamos os que nos oferecem as facilidades necessárias. Mas podes estar certo de que chegará o tempo em que os bons médiuns serão muito comuns, para que os espíritos bons não precisem mais servir-se de maus instrumentos. 6. Se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, por que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Conheces todos os segredos da sua alma? Além disso, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo, e pode também necessitar de uma lição para que se mantenha vigilante. 7. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande mediunidade e que poderiam fazer muito bem se tornem instrumentos do erro? Eles procuram influenciá-la, mas quando elas se deixam arrastar por um mau caminho, não as impedem. É por isso que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. 8. É absolutamente impossível receber boas comunicações por um médium imperfeito? Um médium imperfeito pode às vezes obter boas coisas, porque se tem uma boa faculdade, os bons espíritos podem servir-se dele na falta de outro, em determinada circunstância. Mas não o fazem sempre, pois quando encontram outro que melhor lhes convém, lhe dão preferência. Observação: deve-se notar que os espíritos, ao considerarem que o médium deixa de ser bem assistido, tornando-se por suas imperfeições presa de espíritos enganadores, quase sempre provocam circunstâncias que revelam os seus defeitos e os afastam das pessoas sérias, bem-intencionadas, de cuja boa-fé poderiam abusar. Nesse caso, sejam quais forem as suas faculdades, nada se tem a lamentar. 9. Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. 10. Se ele simpatiza apenas com os bons espíritos, como estes permitem que seja enganado? Os espíritos bons permitem que os melhores médiuns sejam às vezes enganados para que exercitem o seu julgamento
e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Além disso, por melhor que seja um médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco, pelo qual possa ser atacado. Isso deve servir-lhe de lição. As comunicações falsas que recebe de quando em quando são advertências para evitar que se julgue infalível e se torne orgulhoso, porque o médium que recebe as mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realejo, que basta virar a manivela de seu instrumento para obter belas áreas. 11. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue sem qualquer alteração? Desejar o bem e repelir o egoísmo e o orgulho. Ambos são necessários. 12. Se a palavra dos espíritos superiores só nos chega pura em condições tão difíceis, isso não é um obstáculo à propagação da verdade? Não, porque a luz chega sempre ao que a deseja receber. Aquele que deseja esclarecer-se deve fugir às trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que consideras como personificação do bem não atendem de boa vontade aos que têm o coração manchado de orgulho, de cupidez e falta de caridade. Que se livrem, pois, de toda a vaidade humana os que desejam esclarecer-se e humilhem a sua razão ante o poder infinito do Criador. Será essa a melhor prova de sua sinceridade, e todos podem cumprir essa condição. Então vejam, companheiros, que nesse item 226, primeiro item aqui da influência moral do médium, no capítulo 20 do nosso Livro dos Espíritos, nos alerta sobre a importância da reforma íntima de cada um que esteja ligado ao trabalho na casa espírita. A oração, como vimos, será o nosso alimento diário, rogando a Deus e aos espíritos superiores que nos assistam, nos amparem no nosso trabalho, no trabalho que devemos fazer para nos corrigir das nossas mazelas morais, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da maledicência, essas coisas que todos conhecemos muito bem e que muitas vezes é difícil de lutarmos contra, mas estamos na casa, num centro espírita, Casa de Fabiano, onde o mentor, esse Frei amado, nos convoca a essa reflexão, a esse cuidado conosco mesmo, porque como vamos servir com Jesus? Como vamos amparar alguém se não buscarmos nos reconhecer, identificando essas situações difíceis que trazemos e lutando contra isso, aos pouquinhos, iluminando onde está obscurecido internamente, né? E trazemos muitas sombras. Por isso, essa oportunidade que nos é dada do estudo, mas acima de tudo, do aprendizado do amor com Jesus. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, que possamos aproveitar cada vez mais essa oportunidade, a começar rogando a Deus verdadeiramente o amparo, para que estejamos vigilantes 24 horas. E assim, onde estivermos, vamos estar com as oportunidades diante de nós para essa reforma íntima e atuando cada dia um passinho para melhor, um passinho para o equilíbrio. Talvez essa seja a primeira encarnação em que temos a oportunidade de buscar essa lucidez. No próximo item 227 do Livro dos Médiuns, do capítulo 20, Kardec nos diz: se o médium, quanto à execução, é apenas um instrumento,
No tocante à moral, exerce grande influência, porque o espírito comunicante identifica-se com o espírito do médium, e para essa identificação é necessário haver simpatia entre eles, e se assim podemos dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou de repulsão, segundo o grau de semelhança ou dissemelhança entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium têm influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a que ele apelou. As qualidades que atraem de preferência os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Então, queridos amigos, queridos irmãos, novamente estamos ombro a ombro nessa caminhada. E estamos juntos sob a bandeira do Espiritismo. A caridade cobre a multidão dos nossos erros. Então, comecemos a refletir sobre essa frase. Essa caridade há de começar com cuidado conosco mesmo, com o zelo da nossa casa mental, com a busca cada vez mais séria e verdadeira da nossa ligação com Deus através da oração e lembrando sempre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então que possamos a cada encontro com os companheiros aos quais estamos encarnados ter essa vigilância e cuidar de como vai ser o nosso pensamento, como serão nossas palavras e nossas ações diante dessa criatura, mas acima de tudo, diante de Deus que nos vê inteiramente. Queridos irmãos, até o próximo encontro.